Ei, gente, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos. Estamos iniciando agora mais uma live exclusiva, a live das 23 horas. Todos os dias tem live, você já sabe, mas não custa repetir. Às 11 da manhã e às 23 horas nós temos um encontro marcado, eu e você aqui, para recebermos uma porção da palavra de Deus, um imunizante espiritual que vai guardar e proteger a sua vida contra todas as investidas do diabo, né? Então você pode parar, sentar e ouvir uma palavra de edificação para a sua vida e através dessa, de fato, desfrutar, né, de uma vida plena e abundante, porque assim o nosso Senhor Jesus nos garantiu, nos prometeu. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele certamente há de cumprir tudo aquilo que ele falou. Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, que se nós permanecêssemos nele e a sua palavra permanecesse em nós, nós podíamos pedir o que quiséssemos, que ele certamente iria nos atender. Então, nós estamos seguros e tranquilos. O apóstolo Paulo também disse, certamente, né, inspirado pelo Espírito, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 20, que tantas quantas tenham sido as promessas de Deus, em Cristo Jesus nós já temos o sim da parte de Deus e por meio dele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Ou seja, não importa quantas promessas Deus já tenha feito em toda a existência humana, não importa. Na morte de Cristo na cruz, ele disse sim. Quando ele entregou o seu único filho, quando ele deu gratuitamente o seu único filho para morrer na cruz, por cada um de nós, naquele momento ele estava dizendo sim a todas as promessas que um dia ele fez à humanidade. E se nós permanecermos em Cristo, e se nós vivermos segundo a palavra, e se nós vivermos segundo o padrão de Cristo Jesus, então nós estaremos garantidos, né, supridos em todas as nossas necessidades e teremos todas essas promessas se manifestando em nossa vida. E quer saber da verdade? O maior interessado que as promessas de Deus se cumpram é o próprio Deus. Deus é o maior interessado que suas promessas se cumpram na sua vida. Sabe por quê? Existem coisas que você pode alcançar de forma natural pelos esforços, pelos sacrifícios, pela força do seu próprio braço e até pela sua inteligência. E isso você vai conquistar sozinho, não há problema nenhum. Mas tem coisas que só Deus pode fazer por você. Tem coisas específicas que só o próprio Deus pode fazer por você. E quando essas coisas se manifestarem, quando essas coisas de fato acontecerem na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, só podia ter sido Deus. Não homem, nenhum homem poderia fazer aquilo que está se manifestando. Bom, quando Deus olha para a minha vida, quando o mundo olha para a minha vida, um menino simples que nasceu no interior da Bahia, filho de uma família tão simples, tão pobre, mas que hoje chegou a, graças a Deus, influenciar milhares e milhares de pessoas, as pessoas vão olhar para a minha vida e dizer, só pode ter sido Deus. E eu digo, isso só pode ter sido fruto realmente da bondade, do favor, da graça de Deus em plena manifestação na minha vida. Então, aquilo que eu vivo hoje só pode ter sido Deus. Na força do meu braço eu jamais teria alcançado tais coisas, né? Na força do meu braço eu jamais teria chegado aonde eu cheguei. Então as pessoas olham para a minha vida e passam a glorificar a Deus por meio da minha vida. Louvado seja Deus pela vida do apóstolo Marcelo Carvalho. Louvado seja Deus. Eles sabem que não sou eu. Eles sabem, aqueles que testemunham da minha vida sabem que nada do que eu tenho conquistado provém de uma natural elucidação ou uma natural inteligência. Isso só pode ser fruto realmente do agir, do poder, do mover do Espírito de Deus sobre a minha vida. Então sejam todos bem-vindos, boa noite. Estamos começando agora mais uma live especial e inédita para você durante toda essa semana, lives de 12 em 12 horas, 11 da manhã e 23 horas. Hoje pela manhã já tivemos uma live incrível. Nós temos muita gente entrando aí, eu vou pedir, você entrou, já não sai mais. Entrou, fica aí e dedo no coraçãozinho, vai lá. Aperta o dedo no coraçãozinho aí e vai compartilhando com todo mundo que você conhece para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo exclusivo e todos nós possamos sair daqui edificadíssimos com o poder da palavra. Quero mandar um abraço especial para Rafael Luque, meu filho querido, hoje lá ensinando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero mandar um abraço especial também para Esdras, um grande abraço para você também, Andressa, Gilson Oliveira, Cíntia Lopes, que já está aí comigo também, a Gabriela Carpanês, que não perde uma live, está sempre conectada comigo. Gabi, sempre bom estarmos juntos, seja bem-vinda. E vamos convidar, vamos compartilhar para aquelas pessoas, para Ellen Cachone, filha querida, que saudade, Elisita. Um beijo, Lely, para você. G-Cakes, um grande abraço para você, seja bem-vinda, minha filha. Andresa Guimarães, que já está aí. Ana Paula, um grande abraço.
tá aí comigo também. Pati Esdras, seja bem-vinda. Quem mais tá aí? Vamos chegando e vamos compartilhando, vamos fazendo com que mais pessoas tenham realmente o privilégio de poder receber uma palavra fresca, movida pelo óleo do Espírito. Pedro Calazans, Pedrinho, meu personal trainer. Amanhã de tarde tem treino, hein? Hoje eu vou puxar de você aqui na palavra, amanhã você puxa de mim aqui nos treinos. Ellen, eu estou um atleta, Ellen. Eu estou aqui, todo dia, malhando todo dia, fazendo o meu funcional, meus treinos funcionais aqui. Tem sido maravilhoso, quero agradecer ao pessoal da Mexa-se e em especial para o meu preparador físico, o meu personal training, o Pedro Calazans está aí comigo. Roberta, um grande abraço para você. Paula Ricardinho, um grande abraço. Paulinha, que saudade. Alessandra Soares, seja bem-vinda. Mari Monteiro, alô Mari, um beijo. Sandra, um grande abraço para você também. Nós estamos aí, estamos juntos. Gente, vamos começar esse conteúdo exclusivo. Eu quero mais falar da palavra de Deus. Hoje pela manhã, nós começamos falando sobre o tema O Livro da Minha Vida. Sobre uma frase que o Espírito Santo me inspirou. Inclusive eu postei essa frase aí, tem milhares de pessoas já têm visto e replicado essa frase, que diz o seguinte: o livro da minha vida não é um livro em branco que eu vou escrever na medida que eu vou vivendo, não. O livro da minha vida já está escrito há muito tempo. O livro da minha vida já foi escrito há muito tempo, com verdades e fatos incontestáveis, estabelecidos desde a fundação do mundo. Foi Deus que escreveu a minha história e tudo que eu preciso é viver em obediência a ela. Veja, a vida humana é exatamente isso. Deus escreveu para você uma história, Deus deixou escrito, Deus deixou o livro da vida para que você possa sobre ele viver uma vida plena e abundante. Deus nos deu acesso à árvore da vida, Deus nos deu acesso ao livro da vida. O pecado nos roubou isso, mas Cristo nos colocou de volta no trilho do sucesso. Cristo nos deu acesso à palavra, Cristo nos deu acesso novamente à árvore da vida, ao livro da vida, que é as escrituras sagradas, inspirada pelo Espírito, por meio de qual escritura nós podemos viver uma vida plena. Se nós permanecermos em obediência sobre o livro da vida, sobre a palavra de Deus, então nós teremos vida e vida em abundância. Mas todas as minhas ações que sejam fora daquilo que está escrito no livro da vida, então essa ação gera morte. É isso que eu quero que você entenda por um minuto. Todas as vezes que as minhas ações, as minhas palavras sejam com base e em pauta sobre o livro da vida, que é a palavra de Deus, todas as vezes que eu ando segundo a palavra, eu estou gerando vida. Todas as vezes que eu pratico a palavra, eu estou gerando vida. Todas as vezes que eu ando sobre a palavra, vida está fluindo de mim e está estabelecendo o meu mundo à minha volta. Mas todas as vezes que as minhas ações correspondem a uma ação contrária à palavra, então eu estou em caminho de morte. Só existem dois caminhos. Deus certa vez falou diante do seu povo: eis coloco diante de vocês dois caminhos, vida e morte. Escolha a vida para que vivam, né? Como é que eu escolho a vida? É quando eu decido viver pelas escrituras sagradas. Você se lembra, e vai se lembrar aqui, que Jesus, né, no seu ministério terreno, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade, quando ele foi cheio do Espírito, lá no Jordão. Quando João Batista o mergulhou nas águas do Jordão e ele se levantou daquelas águas, o Espírito desceu sobre ele de uma forma corpórea como pomba, e ele, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias não comeu absolutamente nada. No final desses 40 dias ele veio a ter fome. E a Bíblia diz que o diabo, o tentador, veio a ele e disse assim: ei, tá com fome? Sim, claro que Jesus estava com fome. É óbvio que Jesus tinha uma necessidade. É óbvio que Jesus naquele momento tinha uma carência. É óbvio que Jesus naquele momento tudo que queria era saciar a sua fome, né? Ter a sua necessidade suprida. E aí Satanás faz-lhe uma proposta. Satanás diz assim: ei, tá com fome? Por que você não transforma essa pedra em pão? Usa o poder de Deus em teu próprio benefício. Por que você não se autoalimenta? Por que você não resolve o seu próprio problema no seu sacrifício, na força do seu braço? Transforma essa pedra em pão e mata a tua fome. E Jesus disse: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: eu não vim aqui viver segundo a minha força, segundo o meu querer, segundo a minha vontade, segundo o padrão humano. Eu não vim aqui realizar nada na força do meu braço. Eu vim
estabelecer uma vida padrão sobre aquilo que está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, se estivesse escrito, transforma essa pedra em pão, Jesus certamente a teria transformado, mas não estava escrito. Então, ele só faz aquilo que está escrito. Cada ação de Jesus correspondia a um aspecto das escrituras sagradas. Então essa é a verdadeira vida. O livro da minha vida, o livro da tua vida, já foi escrito há muito e muito tempo. E tudo o que nós precisamos é nos manter firmes, nos manter fiéis sobre aquilo que está escrito, sobre aquilo que Deus disse, sobre aquilo que Deus falou. A vida humana não consiste em você viver fazendo esforços para conquistar alguma coisa. A vida humana consiste em você corresponder àquilo que Deus disse e por meio dessa ação você gera um poder para a manifestação de tudo aquilo que você precisa. Então essa é a verdadeira vida, essa é a verdadeira forma que Deus estabeleceu para que nós, os seus filhos, desfrutássemos de todos os benefícios vindos da parte de Deus. Bom, nós paramos a live hoje pela manhã com um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Um texto citado pelo próprio Deus, falando em repreensão ao primeiro rei de Israel, um homem chamado Saul. Muitas vezes quando a gente ouve falar sobre Saul, e é isso que eu quero que você atente bem agora, enquanto você atenta, você coloca o dedo no coraçãozinho, enquanto você coloca o dedo no coração, dedo no avião, compartilha com todo mundo que você puder, para que mais pessoas possam alcançar ou serem alcançadas por esse conteúdo também. Por favor, compartilha comigo, né? A gente se esforça, tá aqui por mim, por você também, obviamente, mas é importante que você faça a sua parte, compartilhe, faça com que essa live chegue cada vez a mais pessoas. A gente às vezes olha para Saul, a história do rei Saul, e a gente só olha para Saul como alguém que perseguiu Davi, como alguém que foi desobediente a Deus. Mas a gente precisa entender que Saul nem sempre foi assim. A Bíblia diz que Saul era um homem bom, Saul era um homem simples, Saul era um menino humilde, filho de uma família simples do interior, pobre, mas que Deus encontrou nele alguém que tinha porte para ser rei de Israel. Colocou sobre ele o seu espírito. Nunca se esqueça disso, que Saul também foi ungido por Deus. Saul não foi ungido pelo diabo, Saul não foi ungido pelo mundo, Saul foi ungido por Deus. E ungido por Deus, a Bíblia narra que Saul, por exemplo, profetizou em um rancho de profetas. O Espírito do Senhor estava sobre ele e ele profetizava. Foi Saul o primeiro rei a consolidar Israel como uma nação. Foi Saul que venceu muitos dos inimigos de Israel. Foi Saul que foi aclamado como primeiro rei. Ele pegou uma colônia de camponeses e transformou toda essa colônia em um reino consolidado, com um exército forte e poderoso. Porém, o seu coração começou, de fato, a se ensoberbecer. E ele acabou se inclinando às coisas naturais e começou a achar que tudo o que ele havia conquistado foi fruto dos seus esforços, dos seus próprios talentos, e acabou não mais obedecendo a Deus. E aí Deus deu-lhe uma ordem e ele desobedeceu essa ordem completamente. E aí tentou justificar a sua desobediência através de sacrifícios. Veja que interessante. Ele desobedeceu a Deus, mas em troca ele queria apresentar sacrifício, né? Eu não obedeci, tudo bem, mas eu vou fazer algo em troca. Eu quero trocar algo com Deus, eu não estou obedecendo a palavra, mas eu vou fazer outra coisa, sabe? Tem pessoas que são assim, eles querem agir com Deus com base de troca. Por exemplo, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não sou dizimista não, mas sabe de uma coisa? Eu faço obras de caridade, eu pego o dinheiro que era do meu dízimo e dou de cestas básicas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não faz troca com Deus, Deus não está buscando troca, Deus não está buscando sacrifício, Deus busca de você fidelidade, Deus busca de você obediência, de todos nós. Então não adianta eu desobedecer por um lado e querer fazer um sacrifício para agradar do outro. Então é nesse contexto que a gente vê, Deus havia falado para Saul destruir tudo, e ele simplesmente pegou as coisas que tinham valor monetário e financeiro, se corrompeu com dinheiro,
e não sacrificou como Deus, ou não matou como Deus havia dito. E na hora da repreensão ele disse, não, mas eu vou sacrificar, fique tranquilo. Isso aí é para sacrifício para o próprio Deus mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está buscando, Deus não precisa, né, de sacrifício de ninguém. Né? Deus deseja obediência, mas a obediência que Deus quer não é para favorecer quem Ele é. Deus não precisa de absolutamente nada. A obediência que Deus requer de nós visa o nosso próprio benefício. Quando eu obedeço, não é Deus que é beneficiado, sou eu que sou beneficiado. Sabe, quando eu desobedeço, eu estou roubando de Deus. Roubando de Deus o quê? O privilégio de me abençoar. Aleluia. É isso que tem que ficar muito claro dentro da nossa cabeça. Aleluia. E aí Deus, o profeta diz o seguinte para Saul, ele diz, vem cá, o que agrada mais ao Senhor? O que é que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? Quem pode me dizer aí? O que você acha que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? Essa foi a pergunta do profeta para Saul. Saul, vem cá, cara. Tu acha que Deus se agrada mais com o quê? Com holocaustos e sacrifícios ou com obediência à sua voz? Responde para mim, por favor. Quem tem coragem de me responder aí o que pensa de verdade? Vera Assis disse que é obediência. A Vitória Luna disse que também é obediência. A Gláucia Gimenez, obediência. A Sandra Dida também obediência. Janaíne Queiroz também. Eu realmente acho que ninguém seria doido o suficiente de responder o contrário. Mas eu quero pegar um outro texto aqui que me veio na cabeça para você ver como uma coisa é bem sutil. A Bíblia diz que um dia Jesus foi na casa de Lázaro. Foi na casa de Lázaro. E Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Lázaro e começou a pregar, começou a ensinar. Logo Maria se assentou aos pés de Jesus, começou a ouvir a mensagem. Aquilo ela se deleitava aos pés de Jesus ouvindo. E Marta, por outro lado, de forma acelerada, fazendo coisas. E fazendo coisas, e fazendo coisas. Começou a realizar. E Jesus ali não estava nem se incomodando com o que Marta estava fazendo. E estava ali animado, pregando a palavra. E Maria estava sentada aos seus pés. E Marta, quando viu aquela situação todinha, chega perto e diz assim, Senhor, não te incomodas não? Eu aqui trabalhando igual uma louca e Maria só sentada para te ouvir. E Jesus diz, Marta, te aquieta. Marta, te aquieta. Marta, por favor, te aquieta. Tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Aí tem gente que diz, não, é porque as duas estavam certas. Não, Jesus não disse que ela estava certa, não. Jesus disse, te aquieta. Te aquietas. Tua irmã escolheu a melhor parte. Vem cá, o que essa história tem a ver com sacrifício e obediência? Eu vou te dizer uma coisa. Sabe, nem sempre o sacrifício que nós estamos falando é de queimas de bezerros. Mas é o sacrifício da prática, sabe? Eu acho que Marta estava querendo impressionar Jesus com tanto que ela trabalhava. Sabe, o ativismo é um sacrifício. O ativismo muitas vezes é, olha, eu faço muito para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, tem pessoas que trabalham comigo todo dia, trabalham 8 horas, 10 horas por dia. 10 horas por dia trabalhando dentro da igreja, dentro da escola, dentro do rema, trabalhando, fazendo coisas. É uma Marta, trabalhando, sacrifício, 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 mas não param para ouvir. Como é que você vai obedecer se você não ouve? Como é que você vai obedecer se você não ouve? Será que Deus está mesmo interessado com ativismo? É isso que ele está dizendo? O que é que Deus está mais interessado? É que você viva no ativismo ou que você viva da dependência dele pela fé? É isso que ele está questionando aqui, veja. Ele diz, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos ou sacrifícios ou obediência à sua voz? Primeiro, para obedecer, eu tenho que parar. Talvez Saul nem tenha ouvido direito o que foi que Deus disse, ele já foi logo fazendo. E quis se justificar com sacrifícios.
Sabe? Jesus conta uma parábola interessante. Ele diz, olha, um pai tinha dois filhos. E aí chegou para um e disse, filho, vai lá e faz isso, isso e isso. E o filho disse, tá bom, pai, eu faço. Deu as costas e não fez. Não fez. Aí o pai chegou para o outro e disse, filho, faz isso, isso. Mas por que eu que tenho que fazer isso, 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 isso? Preste atenção, eu vou contar a história de novo, porque eu vou te fazer uma pergunta no final. Preste bem atenção. Jesus contou que o pai tinha dois filhos. Aí ele chegou para um filho e disse assim, filho, faz o seguinte, vai lá, pega o lixo no quintal e coloca lá fora. E o filho disse, tá bom, eu vou fazer. E ele simplesmente não fez. Não fez. Aí eu chego pro outro e disse, filho, pega o lixo lá no quintal e coloca lá fora. E ele disse, por que eu que tenho que pegar o lixo lá no quintal e colocar lá fora? Por que eu que tenho que pegar? Eu não vou não. Por que tem que ser eu que tenho que pegar o lixo e ir lá para fora? Aí Jesus pergunta, qual dos dois estava certo? Responde para mim. Qual dos dois estava certo? O que disse eu vou e não foi? Ou que reclamou, que disse que não ia e foi? Qual dos dois estava certo? Responde para mim, por favor. Quero ouvir. Janaíne Queiroz disse, o que disse que não ia e foi fazer? Aleluia. Vitória Luna, sei não. O que reclamou e fez? O que reclamou, mas fez. Agora deixa eu perguntar para você, diferente do que Jesus perguntou. Qual dos dois parou para ouvir o que o pai estava pedindo? Responde para mim. Qual dos dois parou para ouvir o que o pai estava pedindo? Responde para mim. Qual dos dois? O que disse que ia fazer e não foi. Conversa fiada. O que disse que ia fazer e não foi, nem ouviu o que o pai disse. Ele não estava nem aí. Ele só queria se livrar. Ele só queria ter sossego. Ele não estava ouvindo. Essa aqui é a questão. Ele estava tão atarefado com outras coisas que ele não estava ouvindo. É esse que é a ideia. Sabe? Quando você ouve e recebe, você pode até reclamar, mas você entendeu, você faz. Mas quando você faz de conta que está ouvindo, mas não ouve, sabe? É triste. Sabe, você está conversando com uma pessoa e a pessoa... você está achando que ela está ouvindo. Tá bom, eu vou fazer. E não faz. Sabe por quê? Porque não deu ouvidos. Não acreditou no que se ouviu. Não deu nem uma mínima. Ele só queria se livrar. Ele disse, sim, eu vou fazer, mas fazer o quê? Não sei o que foi que o senhor mandou, já me esqueci. Mas o outro reclamou, falou, por que eu que tenho que pegar o lixo para... Ele ouviu, ele entendeu. Ele não queria, mas fez. Sabe, o que mais importa diante de Deus, muitas vezes não é nem o que você faz, mas o que você está disposto a fazer. Sabe, é a atitude, é o que move teu coração. É o que move teu coração. Sabe, quando você olha para Saul, Saul foi lá e fez. Ele foi lá e fez praticamente tudo. Mas não estava nem aí, nem deu ouvidos para o que Deus disse. Ele já estava tão morto na soberba que ele fez foi um sacrifício para ele. Ele ergueu um altar para si mesmo. O que agrada mais ao Senhor? Holocausto de sacrifício ou obediência à sua voz? Sabe? Quando eu olho para a nossa atitude diária, cotidiana, a impressão que eu tenho, me parece que nós estamos em todo o tempo nos sacrificando para agradar a Deus. Sabe, a gente não está ouvindo Deus, a gente quer fazer coisas para agradar. Já reparou? Vem cá, se Ele deseja mais obediência do que sacrifício, você não concorda comigo que antes de fazermos qualquer coisa a gente deveria parar para ouvi-lo? Eu vou falar de novo. Se Ele está mais interessado
em obediência de que em sacrifício, você não acha que a gente deveria parar mais de fazer para ouvi-lo? Porque não existe obediência sem você ouvir. Como é que você vai obedecer o que você não sabe? Como é que você vai obedecer aquilo que você não ouve, que você não conhece? Passamos o tempo inteiro fazendo esforços para provar algo para Deus. Essa aqui é a verdade. Mas Deus não está mesmo interessado em nossos esforços. Deus não está nem aí para o nosso esforço, para o nosso sacrifício. Ele tem prazer mesmo em nos favorecer. Tudo que Deus tem prazer é nos favorecer. Aleluia. Nossos esforços diante de Deus revela-se em orgulho, em soberba. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo, a gente quer provar que a gente pode, que a gente é bom o suficiente para Deus. Isso é orgulho, isso é soberba. Todas as vezes que a gente busca, irmãos, no sacrifício, deixa eu te dizer, eu vou repetir isso, porque parece loucura. Deixa eu te dizer, pode ser eu e minha esposa, por exemplo. Eu e minha esposa. Os dois vivem juntos, moram juntos, dormem na mesma cama, comem na mesma mesa todo dia, ouvem basicamente as mesmas coisas. E eu posso viver da fé e ela viver de sacrifício. Ou o contrário. Tudo é uma questão de você dar tempo para ouvi-lo. É por isso que Jesus disse: aquieta-te, Marta, para de fazer sacrifício para tentar me impressionar e se assenta para me ouvir. Se você não me ouve, Marta, você não consegue me obedecer jamais, Marta. Eu estou falando para muitas Martas nessa noite, eu tenho certeza absoluta que não se aquieta, se aqueda para poder ouvir, sabe? Se a obediência é mais importante do que os sacrifícios, obviamente que ouvir é mais importante do que fazer. É óbvio. Tudo que Deus deseja, na verdade, é a nossa obediência. E eu pergunto, e o que é obediência para você? Tenta me responder aí, vamos lá. O que é obediência? Me responde aí, tenta me dar uma resposta plausível aí. O que é obediência para você? Quero ouvir o seu conceito de obediência. O que é obediência para você? Por favor, me fala aí. Seguir uma direção dada. Tá quase lá. Jéssica Matos disse que é fazer sem questionar, é obediência. Seguir uma direção dada, sabe? Eu poderia dar um conceito e você pode anotar para mim aí, por favor. Quem pode anotar para mim? Obediência é uma resposta positiva àquilo que se ouve. Ou aquilo que Deus disse. Obediência é uma resposta positiva àquilo que Deus disse. Sabe? O que é obediência? É quando eu dou uma resposta, eu tenho uma ação positiva, uma ação direta ou em resposta àquilo que eu ouvi, né? Se alguém diz, levante a mão, resposta, levanta a mão, baixa a mão. Bom, isso é obediência. Vire para o lado, eu viro para o lado, isso é obediência. Eu estou dando uma resposta àquilo que eu ouvi. Eu não posso obedecer sem antes dar ouvido. Obediência é isso, é uma resposta direta àquilo que se ouve. Aleluia. Isso é obediência. Agora, nós só vamos dar essa resposta quando nós cremos. Deixa eu te dar o exemplo. Deus disse para Adão, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele tivesse em obediência, ele não teria comido. Agora, você acredita que se ele tivesse acreditando que ele ia morrer de verdade,
ele teria comido? Você acha, responder para mim, você acha que se Adão acreditasse de verdade que iria morrer, ele teria comido daquela árvore? Ele teria desobedecido? Porque a tentação do diabo foi a mentira de Deus, rapaz, tu não vai morrer coisa nenhuma. E ele foi e comeu. E eu te pergunto, se ele tivesse convicção de que morreria, ele teria comido? Responde para mim. Teria nada, disse Janaíne. Tia Ângela disse, só vamos dar a resposta quando cremos. É lógico. É lógico. Então veja que a gente só dá uma resposta positiva àquilo que nós ouvimos de Deus quando nós cremos naquilo que nós ouvimos. Sabe? Do contrário, você pode até aceitar, mas não acredita. A minha ação só é direta ou uma resposta àquilo que eu ouço quando eu acredito. Né? Então, o que eu quero dizer é que a obediência por si só, ela é fruto de fé. A obediência é fruto de fé. Quando eu creio, eu obedeço. Se eu não obedeço, é porque eu não estou crendo. Eu não acredito naquilo. As minhas ações são reflexo direto das minhas crenças positivas ou negativas. Quando eu faço algo em obediência a Deus, é porque eu creio naquilo que Ele disse. Quando eu faço algo diferente do que Deus disse, eu estou crendo no que o diabo disse. Essa é que é a realidade. Então, tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações, é resultado das nossas crenças, positivas ou negativas. Quando eu faço o que Deus disse, eu estou crendo na palavra. Quando eu faço algo diferente do que Deus disse, eu estou crendo no diabo, que disse que a palavra é mentira. E eu acreditei. E caí nessa conversa. Então, a obediência à palavra é fruto da fé na palavra. Obediência é filha da fé. Obediência é o fruto genuíno da minha fé. Obediência é o fruto genuíno da minha fé. Aleluia. Não adianta, sabe? A gente quer forçar as pessoas a fazerem algo, mudar o sacrifício por sacrifício. Entende o que eu estou dizendo? Olha, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Ou seja, se sacrifique, se sacrifique, se sacrifique. E Deus disse, eu não estou interessado no sacrifício, eu estou interessado na obediência. Só que a obediência só vem quando ela entender, quando chegar fé em seu coração. Aí eu vou ficar feliz. Então não adianta você querer forçar as pessoas, por exemplo, a fazer algo que elas não acreditam. Aleluia. Sabe, alguns anos atrás, eu cheguei de férias uma vez e eu subi na balança e eu estava com 91 quilos. 91 quilos. Eu fiz, meu Deus do céu, 91 quilos, o que é que eu vou fazer? Eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer. Mas como emagrecer? Eu preciso mudar a minha alimentação. Então o que eu fiz? Comecei a estudar sobre alimentação. Comecei a estudar sobre o que traz benefício e o que traz dano para a minha saúde. E aí eu comecei a ler que, por exemplo, o carboidrato, existe um carboidrato bom, existe um carboidrato ruim. O carboidrato ruim é dispensável. É o carboidrato que você consome na massa, no pão, que você consome no arroz, que você consome no macarrão, enfim. Esse carboidrato não serve para nada, a não ser te encher de gordura e de açúcar. Quando eu entendi, disse, rapaz, eu tô me matando, eu tô ingerindo gordura e açúcar todos os dias. Por outro lado, eu vi que eu posso me alimentar de proteína e salada. E uma das boas proteínas hoje é o ovo, por exemplo. E quando eu li sobre o ovo, eu vi os benefícios do ovo. Então eu peguei tudo isso e virou uma crença para mim. E agora eu acredito de verdade que se eu como pão, se eu como bolo, se eu como macarrão, se eu vivo empanturrando o meu bucho de tudo quanto é massa, eu vou morrer. Ao passo que se eu comer salada e ovo, eu vou viver. Então, é uma questão de crença. E a partir daí, mudei a minha forma de pensar. E a partir do momento que eu mudei a minha crença, eu mudei os meus hábitos. E sabe de uma coisa? Eu voltei a pesar 78 quilos. Mas primeiro precisou mudar a crença.
Quer dizer que você não come nunca mais nada disso? Quer dizer que você não come nunca mais pizza? É claro que eu como. Só que isso não é o meu alimento diário. Aleluia. O que eu quero que você entenda é que a obediência é fruto da fé. Obediência é o fruto genuíno da fé. Se você crê, você faz. Se você não crê, você se sacrifica. E Deus não está interessado no sacrifício, Ele está interessado na obediência. Ou seja, no final das contas, Deus está mais interessado na sua fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz isso. Ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele nunca disse que foi sem sacrifício. Ele disse que é sem fé. Sabe, se você deseja servir ao Senhor na sua obra, por exemplo, você quer trabalhar para o Senhor de alguma maneira, você quer fazer algo produtivo, faça se isso for resultado de fé. Se isso for resultado de algo que você ouviu da palavra e você entendeu que em Deus você não pode ser infrutífero, que você entendeu que uma vez que você nasceu de novo, você foi agora recriado para fazer boas obras e você entende e está sendo impulsionado pela fé, então você faz. Agora, se você fizer sem ter entendimento, como uma forma de querer agradar a Deus pelo serviço, pelo trabalho, isso é sacrifício. Isso não agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Através dos esforços humanos é impossível agradar a Deus. É impossível você se encontrar aceitável diante do Senhor por meio dos seus esforços. Por mais que você se esforce, você pode sair da sua casa às 6 horas da manhã e ir para uma igreja e trabalhar lá limpando o banheiro até meia-noite. Isso não agrada a Deus se não tem fé envolvido. Você vai ser nada mais, nada menos que Marta, querendo chamar a atenção de Jesus pelo serviço. E ele disse, aquieta-te. Antes de fazer, se assente e ouça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu te pergunto, como é que essa fé vem? Quem pode me dizer? Aleluia. Apenas as ações de fé, ou seja, uma vida de fé, nos torna aceitáveis diante de Deus. É apenas uma vida em resposta à palavra que nos torna aceitáveis diante de Deus. E eu te pergunto, como é que essa fé vem? Como é que essa fé vem? Fala para mim, por favor. Como é que a fé vem? Quem pode me responder, por favor, me diga. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora veja, se Deus quer mais obediência do que sacrifício, a obediência é o resultado direto da minha fé. E como é que essa fé vem? É pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a coisa mais importante para o ser humano é ouvir e não fazer. A coisa mais importante para qualquer ser humano nascido de novo em Cristo Jesus é ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Não troque nenhum outro serviço pelo ouvir a palavra de Deus. Esse é o maior investimento da sua vida, é ouvir, o ouvir, o ouvir. Agora, o ouvir vai te impulsionar ao fazer, a obediência, né? Aí sim você vai, de fato, expressar a sua ação de fé, né? Por meio do ouvir. Primeiro vem pelo ouvir. Ouvir. Essa deve ser a minha razão de viver. Ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus disse, eu não faço nada que eu não tenha primeiro visto meu Pai fazer, eu não falo nada que eu não tenha ouvido o meu Pai falar. A gente sempre leva isso para uma questão mística. Jesus vendo Deus lá no céu, falando com Deus no céu. Não. Está falando da palavra. Ele está falando da palavra. Ele disse, eu não ajo, não dou um passo, eu não abro a boca para dizer uma palavra que não seja em resposta àquilo que eu ouvi na palavra. Aleluia. Todos estão comigo aqui ainda. Louvado seja o nome de Jesus. E eu pergunto,
O que Deus requer de nós, obediência ou sacrifício? O que é mais importante para Deus? A tua fé ou o teu trabalho, o teu serviço? Veja, não é que o serviço para Deus não é importante, mas ele é proveitoso se ele é resposta de fé. Se não é resposta de fé, se só é ativismo, não tem valor nenhum para Deus. Absolutamente. Absolutamente. Essa é a grande verdade, né? Então, Samuel diz: o que mais agrada ao Senhor, holocausto ou sacrifícios? O que mais agrada ao Senhor, holocausto e sacrifício ou obediência à voz de Deus? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e submeter-se a ele é melhor do que as ofertas que você apresenta. Essa aqui é a verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você viver uma vida desfrutando da boa, perfeita, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Se você quiser viver realmente a plenitude do que Deus tem para você, aprenda a ouvir a palavra. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Bom, ficamos por aqui em mais uma live. Amanhã pela manhã você não pode perder de jeito nenhum. Às 11 horas da manhã nós temos mais uma live exclusiva e incrível para você nessa mesma pegada, nesse mesmo tema. A palavra de Deus é a fonte da vida eterna. É nela que nós devemos firmar os nossos passos. É sobre ela que nós devemos viver todos os dias. Firme-se na palavra. Se tem que lembrar de alguma coisa de tudo que eu falei, lembre do seguinte: antes de fazer qualquer coisa, para e ouça a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, pare e ouça a Deus. Não dê um passo sequer. Lembre-se de Jesus, quando foi confrontado pelo diabo diante de uma necessidade real. Ele disse: está escrito. Está escrito. Eu não faço nada fora daquilo que está escrito. Isso é fé. Isso é uma vida genuína de fé. Tá bom? Beijo no seu coração, fique na paz. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de, assim que eu salvar, você correr lá e fazer um comentário no nosso vídeo. E não esquece, por favor, de compartilhar. Tá bom? Ó, beijo no seu coração. Fiquem na paz e até logo mais às 11 horas da manhã com mais uma live exclusiva para você. Tchau, fica na paz.